você me fez, olha pra mim, sonhador, sem rumo, sem carinho, sem amor. 9h22, 9h22 da manhã, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490, hoje terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Estamos na linha com o vereador aqui de Taquara, vereadora Mônica, vereadora do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, vereadora. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje pela manhã pela Rádio Taquara. Vamos conversar sobre alguns assuntos do mandato da vereadora, algumas atividades que estão sendo realizadas, começando por recursos, vereadora. O Vinícius, está bem, eu não sei se é o meu ou o teu, está bem ruim a ligação. Vamos ver se a gente melhora aí. Melhorou um pouco? Melhorou, agora melhorou. Vamos lá então. Vamos conversar, vereadora, sobre assuntos do mandato. Começando por recursos, que é importante nesse momento da pandemia do coronavírus. Falta dinheiro para tudo que é lado, né? O hospital vai receber recursos através aí de emendas parlamentares que foram trabalhadas pela sua atuação na Câmara de Vereadores com deputados federais. Vereadora, Sim. Quais são os detalhes e as iniciativas nesse sentido? Então, Vinícius, eu anunciei aí com vocês logo quando nós recebemos a documentação da Câmara dos Deputados, bem da verdade a documentação do Congresso Federal, né? O Congresso Federal é a Câmara junto com o Senado, né? No que diz respeito às emendas que vieram para nós. Então, 50 mil da deputada Maria do Rosário, né, para compra de EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, e 118 mil do senador Paim e do deputado Marcon, que aí também amplia um pouco, dá para comprar respiradores, enfim, outros equipamentos necessários para este momento, equipamentos específicos para o combate ao coronavírus, né, ao Covid-19. O recurso oriundo da emenda da deputada Maria do Rosário já está depositado na conta do governo estadual, esperando o repasse, então, para o hospital, o nosso HBJ. Eu nem sei, eu acho que, de repente, até o hospital já deva ter recebido esse recurso, porque essa informação do depósito eu fiquei sabendo na quarta-feira da semana passada. Até te mandei, né, o documento ali do depósito, né, pelo ar. Tá me ouvindo, Vinícius? Sim, tá. Estamos prestando atenção. Tu ficou um silêncio, assim. Né? Não, mas estamos na escuta. Então, esse valor já está depositado, acredito que já esteja no hospital. E os 118 mil ainda não, né? Mas assim que esse recurso for depositado, eu vou estar comunicando a Rádio Taquara e todos os ouvintes, né? E esse valor é bem importante no momento. Só para esclarecer, então, foram depositados 50 mil reais, então, né? Sim, 50 mil reais para a compra de EPIs, era exatamente isso que eu ia dizer agora, né? Sim. A compra dos EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, muitas pessoas podem perguntar assim, mas o porquê, né, específico para isso? Porque, infelizmente, a gente tem notícias drásticas, né, no que se refere aos servidores e servidoras profissionais da saúde, sejam eles enfermeiros ou médicos. A gente tem visto várias fotos e relatos, né, nas redes sociais de enfermeiros e médicos que vieram a óbito, né, em função de contaminação, outros tantos numa situação precária, por exemplo, tendo que usar a fralda geriátrica para não retirar o equipamento de proteção para fazer as suas necessidades fisiológicas, porque se retirar aquele equipamento durante o dia não vai ter outro para substituir. Então esse valor ele é muito bem-vindo, Vinícius, né, para a nossa comunidade, para cuidar dos nossos profissionais da saúde, que eu tenho dito, né, os nossos profissionais da saúde eles têm que permanecer com saúde para poder cuidar, né, de todas as pessoas de uma forma igualitária. Os 168 mil reais que vêm, eles vêm também para a saúde também? Qual que é a destinação? Esse 50 mil é da deputada Maria do Rosário, já está depositado. Certo. 118 mil é do senador Paim e do Marcon, que aí amplia um pouco, né, um recurso que também ele está destinado, inclusive, para compra de respiradores, se for a necessidade do nosso hospital. Esse ainda não foi depositado. Assim que for, eu acredito que essa semana deva estar sendo depositado, porque o recurso da Maria do Rosário veio uma semana antes, então
eles dão prioridade para as primeiras emendas, né, que foram solicitadas e posteriormente as próximas, né? Então acredito que os 118 mil também possam estar sendo depositados aí nessa semana, até o final dessa semana. Ambos é para o hospital. Exatamente, né? Esse recurso é para o hospital aqui de Taquara, que passou aí por um momento de dificuldades no mês de março. Ele ficou um tempo fechado e reabriu agora no começo de abril. A vereadora, a vereadora que tem buscado recursos para o hospital, como tem acompanhado essa questão do funcionamento do hospital, das atividades que estão sendo realizadas no hospital e desses recursos que são necessários para a Casa de Saúde? O cobertor da saúde é bem curto, né, Vinícius? Isso, né, é de sabedoria popular. Todo mundo sabe, né, que quando tu fala em saúde, é um buraco quase sem fundo, né? Porque nós vivemos num país que é continental, ainda mais no momento de pandemia. Mas os feedbacks que eu tenho tido ali do hospital, né, da gestão do hospital, do atendimento do hospital, e eu acho que isso também é público e notório, porque nós temos visto também pelas redes sociais vários relatos positivos no que se refere ao atendimento, né? Eu tenho me deixado bastante feliz. Eu acho que foi assertiva e a construção do governo do estado junto com o governo municipal, executivo municipal aqui, na busca de novos administradores, e a gente tem somado esforços, né, Vinícius? A gente sempre acredita nas pessoas que se lançam a fazer a gestão pública, né? Eu tenho dito assim que eu sou uma romântica, assim, eu sempre acredito muito que as pessoas que se dedicam a fazer a gestão pública se dedicam ao bem comum, né? Então, a gente tem visto isso dessa nova equipe que está ali administrando, e tomara que a gente permaneça numa crescente no que se refere ao atendimento, que a gente consiga estar ampliando ainda mais os serviços, né, para poder estar atendendo melhor a nossa comunidade. E esses recursos do seu mandato, do mandato de outros vereadores, eles são importantes, né, pro dia a dia do hospital e para novos serviços, né? Porque é tão difícil manter, falta dinheiro na saúde, né? Sim, falta muito, né? E ainda mais num cenário de pandemia agora, que acentua a busca pelo serviço de saúde. Aqui na região nós ainda estamos, de uma certa forma, mais tranquilo, mas isso temos que estar preparados também, né? Não, com certeza. Eu sempre, toda a minha campanha, antes de assumir, né, uma cadeira no Legislativo Municipal, eu nunca citava a saúde como sendo um referencial da minha atuação, né? E acabou que se tornou um referencial em função de que a gente começou a analisar melhor a estrutura, porque quando a gente está fora, por mais que eu sempre acompanhei a política municipal, né, sempre estive inserida em organizações sociais, mas quando tu está dentro, tu percebe realmente quais são as reais necessidades. E quando eu entrei para o Legislativo, quando a gente começou a analisar, né, o cenário, eu comecei a perceber que a saúde era, sim, onde mais eu tinha que investir, onde mais eu tinha que buscar recursos, onde mais eu tinha que elaborar projetos de captação de recursos, e sou muito feliz, assim, de dar o feedback, de dar, né, a devolutiva para a comunidade, porque através do mandato a gente conseguiu trazer em torno de 1.500.000 para Taquara, né, só para a saúde. Então, todos os anos a gente conseguiu trazer recursos, né, alguns anos a gente conseguiu trazer mais, outros anos a gente conseguiu trazer menos, né, mas a gente sempre teve o compromisso de investir naquilo que a população mais precisa, porque a população, ela merece permanecer com saúde e não estar doente, né? E quando estiver doente, que ela tenha um atendimento próximo da sua casa. Então, vários desses recursos que o mandato da professora Mônica trouxe para a saúde foram investidos nos postos de saúde, né? Nas unidades básicas de saúde das comunidades, né? Lá no interior, lá no bairro, lá na vila, porque as pessoas, quando elas não estão bem, elas precisam ter o atendimento mais próximo possível da sua casa. Isso aí, inclusive, é constitucional a partir do momento que se cria um sistema único de saúde que é universal, que é para todas as pessoas, independente da cor, da classe social, aonde reside, da idade, né? Então, a gente investiu muito nisso e a gente é muito feliz, assim, em poder dar essa devolutiva para a comunidade, principalmente naquelas pessoas que confiaram o seu voto em nós. Estamos falando de saúde num momento muito difícil do país, do mundo, na verdade, né? Que é o momento da pandemia do coronavírus. Como a vereadora tem acompanhado todas essas medidas tomadas pelo governo municipal, pelo governo estadual e pelo governo federal
na questão do combate à pandemia do coronavírus? Então, Vinícius, a título de governo federal, a gente não tem nenhum projeto, uma proposta que realmente ela seja concreta e fidedigna, né? Isso a gente pode estar acompanhando, né, em todos os veículos de comunicação, enquanto o Ministério da Saúde diz A, o Executivo diz B, né? No que se refere ao governo estadual, eu penso que foi bem assertiva algumas construções que o governador fez, né, no sentido do isolamento rápido, né, da tomada de atitude rápida no que se refere ao isolamento. A mesma coisa o governo municipal aqui também, né, fez uma tomada de atitude rápida, porque a gente percebe, Vinícius, que a única possibilidade que nós temos de evitar o contágio é o isolamento, né? Nós não temos outra ação, né, isso a nível de mundo, e não sou eu que estou dizendo, são as maiores organizações, a Organização Mundial da Saúde, a Fundação Fiocruz, né, que são referências nessa pauta, que afirmam que o isolamento social é o que mais protege a população. O mandato, professora Mônica, tem atuado fortemente no que se refere à indicação ao governo municipal. A gente fez mais de 5 indicações. Ontem eu entrei com 2 projetos, um projeto de resolução, outro projeto de lei, que na próxima semana a gente pode estar conversando com a comunidade também a respeito dessas indicações e desses projetos de lei, todas sendo pautadas, né, por equipes técnicas. Eu tenho feito, e aí já convido a comunidade a nos acompanhar, todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras, às 20 horas, através da página Professora Mônica, vereadora, no Facebook. Eu sempre estou com lives conversando com pessoas técnicas em diferentes áreas. Então, nós já conversamos com economistas, nós já conversamos com administradores, a gente já conversou com empresários, a gente já conversou com profissionais da educação, com profissionais da saúde, sempre tentando achar meios e caminhos para ir sanando as dificuldades nesse momento. Porque é muito fácil fazer falas, né? Mas a gente precisa, a comunidade precisa compreender que na política a gente tem que cada vez mais escolher os nossos representantes não por aquilo que eles falam, mas pelas atitudes que eles tomam. A gente precisa cada vez mais alinhar a nossa fala, a nossa ação, até que uma coisa não consiga descolar da outra. A fala ser uma e a atitude ser outra, né? Nós temos sempre a mesma atitude, que é fazer a crítica quando a crítica precisa ser feita, mas a crítica não vazia, a crítica propositiva, sempre lançando ações, lançando projetos, lançando indicações que possam ajudar o Executivo Municipal a sanar suas dificuldades, principalmente nesse momento, né? E é isso que a gente tem feito, né? A gente tem lançado muitas indicações, muitos projetos, dialogado muito com o Executivo Municipal na construção de respostas. E não só com o Executivo Municipal, né? Nós temos caminho aberto junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a bancada do Partido dos Trabalhadores. No Congresso Nacional, a gente também tem caminho aberto com os deputados e com o senador Paim. Então, a gente tem dialogado muito, né, com as instâncias representativas, né? Porque esses sim me representam, essas instâncias representativas, para construir ações estratégicas para que a gente passe o mais rápido possível por isso e sem maiores dramas e maiores perdas. Vereadora, um outro tema do nosso bate-papo de hoje é um projeto que acontece aqui em Taquara, projeto de acolhimento e orientações psicológicas para a comunidade escolar. Como está sendo realizado esse projeto? Queria que a vereadora detalhasse um pouco. Bem bacana esse projeto, Vinícius. É disso que eu estou falando, sabe? Às vezes tem ações simples que a gente consegue apontar para o executivo enquanto legislativo, e isso muda realidades, ou pelo menos ajuda a passar por realidades complexas e difíceis, né? A gente fez o lançamento também da questão, o indicativo, o projeto de indicação ao Executivo Municipal na questão da merenda escolar, que foi executado, e agora a gente fez, então, essa indicação do acolhimento online dos profissionais da educação. Nós temos 3 psicólogas na Secretaria Municipal de Educação que trabalham no programa Meninas Cidadãs. Então, como as aulas, que é no contraturno das escolas, o programa Meninas Cidadãs é um programa que eu tenho maior orgulho, é um projeto de lei, né, de minha autoria,
que foi sancionado pelo Poder Executivo, então hoje é lei aqui no município de Taquara, que atende meninas no contraturno da escolar, né, em 10 escolas aqui do município, trabalhando a questão do empoderamento, da autonomia, da identificação de situações de violência, de violação de direitos, né, para que essas meninas não virem estatísticas, né, que a gente tem acompanhado agora nos últimos dias de forma consternada e muito triste, né, o aumento do feminicídio em período de isolamento de 30%, né, o número de mortes, de assassinatos de mulheres, né, pela simples condição de ser mulher. A gente viu agora aqui na região, né, em uma semana, 2 assassinatos, 2 feminicídios. No domingo do Dia das Mães, vocês divulgaram, inclusive, pelo Panorama, uma Foi aqui mulher... em Taquara, um crime no interior gravíssimo, né? Bárbaro. Bárbaro, né? Na comunidade Pega Fogo Baixo. Uma mãe, né, uma mulher de 52 anos foi brutalmente assassinada, e nessa semana a gente também recebe a notícia de uma menina, uma jovem mulher de 23 anos, que também foi assassinada pelo namorado. Então a gente tem que combater, né, esse tipo de situação para que essas meninas que estão sob nossa responsabilidade no que se refere à educação municipal, não virem estatísticas, não passem, né, por essa situação. Mas o que acontece? Como as escolas estão com as aulas suspensas, as psicólogas não estão atendendo no contraturno. Então, nós entendemos que, nesse momento, elas podem estar auxiliando a comunidade escolar. Então, as escolas estão abertas, né, em regime de plantão, e as direções das escolas estão apontando, né, para as equipes da Secretaria de Educação os acolhimentos, tanto de familiares, né, que estão numa situação de também não saber muito bem como lidar com os filhos em casa nesse momento, porque é uma situação totalmente nova para todos nós, e também para as equipes diretivas, né, na gestão e na condução, né, dos processos, tanto de alunos, quanto de famílias, quanto de professores nesse momento de atendimento online, nesse momento de isolamento, nesse momento de suspensão das aulas. Isso acontece dentro dessas escolas que tem o projeto Meninas Cidadãs. E na Secretaria de Educação, então, as psicólogas estão atendendo de forma online, né, através de videoconferência, os profissionais da educação que estão com necessidades no que se refere à questão da sua construção emocional, né? Não é um atendimento clínico, é um acolhimento, né? Uma escuta atenciosa e generosa, e apontando alguns caminhos, né, para os profissionais da educação. Não só professores, mas todos eles, desde servente, merendeira, guarda, enfim, né? Então é um grãozinho de areia, né, dentro de um mar gigantesco, mas que, se a gente conseguir, né, cuidar e proteger 2, 3, 4, 5 pessoas nesse cenário, já é um grande feito. A vereadora atua bastante na área de educação aqui em Taquara. Como tem sido, não só no projeto Meninas Cidadãs, mas para as escolas, para os professores, para os alunos, a comunidade escolar, enfim, esse período de quarentena, esse período em que estamos, por exemplo, sem aulas? Vinícius, é bem sofrido para todo mundo, né? Porque ontem era o meu dia de plantão na escola, e eu sou professora no Teófilo, né? Dou aula para ensino médio lá. E é tão triste tu estar dentro da escola sem aluno, né? Tu tá sozinha ali, isolada, é bem complicado mesmo. Eu fiz uma live com a Simone Goldschmidt, que é diretora do 32º Núcleo do CEPERS, e ela é conselheira do Conselho Estadual de Educação também. A Simone Weber, que é diretora do Centro Sinodal de Ensino Médio Doroteia, com a Débora Ribeiro, que é supervisora dos anos finais dentro da Secretaria Municipal de Educação, e com a professora Resca da FACAT. Está online ainda essa live aconteceu sexta-feira passada, onde cada segmento, né, da educação pôde falar um pouquinho da forma que estava se organizando. Nós sabemos que a rede particular de ensino, ela tem uma dinâmica um pouco diferente, até porque o público que ela atende é um público que tem um pouco mais de condição de acesso aos meios eletrônicos, aos meios digitais e virtuais. Então, eles estão fazendo um atendimento mesmo online, assim, com aula online, né, no período todo do turno da manhã ou da tarde. Não é a realidade da rede municipal e da rede estadual. Por quê? Porque os nossos alunos, em torno de 38% deles não têm
acesso à internet, né? Parece algo meio surreal, né, Vinícius, numa era que a gente chama de era digital. Nós temos 38% das nossas famílias que não têm acesso, né, que não têm acesso à internet. Então, o município de Taquara, como é que está se organizando? A gente tem feito acompanhamento pelo WhatsApp, que é um dos veículos de comunicação digital que é mais acessível, porque não precisa de tantos dados, não precisa de uma banda larga, né, muito forte para poder acessar os dados. Então, a gente tem trabalhado pelo WhatsApp, e as famílias que não têm condição de pegar, né, então, os planejamentos de aula dos professores pelo WhatsApp, as escolas estão abertas, né, com horário agendado para estar atendendo as famílias, né? Então, nós, professores, a gente passa tanto de forma online, né, as tarefas e os planejamentos, como também a gente deixa um X de números impressos, né, para as famílias que queiram buscar na escola. Dessa forma que a gente está realizando, então, o acompanhamento dos nossos alunos. Numa perspectiva, Vinícius, de não rompimento de vínculo, né, para que permaneça com o vínculo com a escola e com os professores. E aí foi feito todo um calendário pela Secretaria Municipal de Educação e também pela Secretaria Estadual de recuperação, né, presencial desses dias. Então, vai ter sábados letivos, a gente não vai ter o período de recesso de inverno, a gente vai adentrar um pouquinho dentro do recesso de verão, mas é uma forma também de estar recuperando. E isso se nós retornarmos no final de maio. Se não retornarmos no final de maio, possivelmente a gente vai ter que fazer um outro calendário escolar para tentar minimamente sanar, então, esses déficits todos que o isolamento, né, nos proporcionou em função da educação. Vereadora Mônica, agora vamos falar um pouquinho de questões políticas. Semana passada teve um assunto que dominou as discussões lá na Câmara de Vereadores, dominou as discussões em Taquara. A gente já falou aqui, eu já conversei com a vereadora Mônica, ela já externou a posição dela aqui no programa, acho que algumas vezes, sobre este assunto. Mas ele voltou à pauta a partir de iniciativa popular na Câmara, um projeto que pode ser apresentado, não sei se ele já foi, mas acho que ainda não, e foi votado oficialmente, então a Câmara se manifestou oficialmente sobre este assunto. Como a vereadora acompanhou o desenrolar de tudo isso sobre a questão do número de vereadores em Taquara? Então, Vinícius, como tu bem falaste, né, a gente já conversou a respeito disso. Eu sempre defendo que as instâncias deliberativas, elas têm que ser representativas, né? E aí eu não falo só do poder legislativo, a gente fala do poder legislativo como um todo porque é onde tem mais representatividade, né? No Congresso Nacional, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né? Senadores nós temos 86, deputados 513, eu acho. Na Assembleia Legislativa também a gente tem um número, né, mais expressivo de deputados, então é onde a gente tem mais representantes. Mas os poderes executivos também devem ser representativos, né? Então eu sempre defendi muito a questão da representatividade. Não é diferente aqui no município de Taquara, né? Que também é um poder legislativo e também tem que representar a sua população com o máximo de concretude, né? E o que é concretude? É que todo mundo consiga se enxergar lá dentro, né? Porque não é à toa que é a casa do povo. Então eu acompanhei todo o trâmite desse projeto desde o início, né? Inclusive eu fiz parte da comissão, né, que analisou a emenda à lei orgânica. Teve uma comissão especial que eu fiz parte. Então analisei todos os documentos, inclusive enquanto relatora tive acesso aos e-mails, tive acesso ao abaixo-assinado, enfim, né? Então acompanhei bem de perto todo esse cenário. Então demos parecer positivo, né? Então estava dentro da legalidade para descer, então, para o plenário, que é soberano. E lá no plenário, como eu já havia externado em outros momentos, inclusive anos já passados, né? Votei contrário ao projeto de redução, porque entendo que é importante que a gente tenha mais espaço de debate e de acolhimento de demandas. Independente da sua posição em relação ao projeto, que ela já era até conhecida, né? A gente já tinha falado aqui, a vereadora já se manifestou, enfim,
Mas o que aconteceu na sessão foi uma questão surpresa. Houve uma retirada de assinaturas e depois houve uma aposição de assinaturas novamente. E esse movimento, como a vereadora avalia a repercussão dele na sociedade, enfim, qual que é a sua opinião a respeito? Vinícius, a gente quando está, o que eu falei anteriormente, quando a gente está fora, né, desses espaços, a gente não entende muito bem a dinâmica, né? Eu me recordo, muitas vezes eu estou assistindo a TV Câmara, né, do Congresso Nacional, e ficar me perguntando, mas o que é isso? O que eles estão fazendo? Que manobra é essa? O que acontece? Que no município de Taquara tem um regimento, né, na Câmara de Vereadores e também tinha um parecer, né, do IGAM, dizendo que a partir do momento que alguns vereadores retiram o nome, né, prerrogativa do vereador retirar, outros podem colocar para que o projeto tramite na sua legalidade. Então foi uma manobra que poderia ter acontecido em outros projetos e possivelmente deva ter acontecido já em outros, né? Pela primeira vez eu acompanhei isso, né, porque é meu primeiro mandato, mas isso já deve ter acontecido em outros momentos aqui na Câmara Municipal. É um movimento dentro da legalidade. Falando ainda sobre política, eleições 2020. Primeiro, sobre eleições, a vereadora acha que vai ser mudado, deve ser mudado, o calendário não ser em outubro. Tem alguma posição sobre isso? Olha, Vinícius, eu acho que nesse cenário, eu até vi o ministro Barroso, né, ouvi uma entrevista dele dizendo que se não tivesse abertura do isolamento até junho, era impossível se fazer as eleições em outubro, né, porque precisaria desse tempo, né, desses meses para organizar uma eleição em outubro. Então, se tiver essa possibilidade, possivelmente tanto o Congresso quanto o STF vão manter, né, em outubro. Se não tiver, possivelmente vão colocar essa agenda para mais para frente, né? Eu espero que a tomada de decisão seja tomada de decisão com menos danos para a comunidade, né? Porque independente de ser em outubro, ser em dezembro ou ser no ano que vem, a gente precisa pensar primeiro, né, nas pessoas, né, em buscar estratégias, e aí eu tenho um pouco de receio em relação a isso, é que se as eleições forem em outubro, né, as prefeituras todas, secretários têm que pedir licença, né, para poder concorrer. Já pediram, né? Hã? Já pediram, inclusive, né? Aqui em Taquara já saiu o secretário. Então, aqui em Taquara a gente ainda teve a sorte de que o nosso secretário de saúde não irá concorrer aqui no município, né? Então não precisou pedir afastamento, né? Mas teve municípios que isso já ocorreu e isso altera totalmente a agenda, né, do município. A gente percebe isso, né, no que se refere ao Ministério da Saúde no âmbito federal, né, que mudou já, é o terceiro ministro da Saúde que está saindo no momento de pandemia. E o que eu tenho dito muito a respeito disso, Vinícius, é bem bacana ter me perguntado isso, assim. Eu tenho dito que as instituições, elas devem ser maiores do que as pessoas que ocupam esses espaços, né? Todos nós que temos cargos eletivos, a gente deve satisfação para o povo, né? Seja ele qual for. Eu, enquanto vereadora, eu devo satisfação para o povo taquarense, mesmo que eu saiba que eu não represento a maioria. Ou, né, eu represento um número de pessoas, eu não represento toda a totalidade do município de Taquara, porque tem pessoas que, inclusive, não se somam às minhas agendas, não se somam às minhas pautas, né, se somam a de outros vereadores, né. E isso é bem importante. Então, a gente tem que manter as instituições funcionando. A gente precisa manter o Ministério da Saúde funcionando com a sua equipe, a gente precisa manter as secretarias de saúde, tanto do Estado quanto dos municípios funcionando. A gente precisa manter as câmaras de vereadores, as assembleias, o Congresso Nacional funcionando de forma intensa e efetiva no combate do que é o nosso maior inimigo hoje, que é a pandemia, que é a morte das pessoas, né? A gente tem acompanhado o sofrimento das famílias que têm perdido 2, 3, 4, 5 entes, né, para a pandemia. A gente tem visto no Norte e Nordeste brasileiro não ter mais cova para enterrar as pessoas, né? Isso é muito triste. A gente precisa, nesse momento, olhar para a comunidade e fazer uma ação efetiva, né? Então, as instituições, elas precisam ser maiores do que a minha vontade de reeleição.
Eu não sei se no ano que vem, ou esse ano, o ano que vem, eu vou concorrer à reeleição, se eu vou concorrer à vereadora. E mesmo se eu concorrer à reeleição, eu não sei se eu vou me reeleger. Mas eu preciso, nesse momento, estar focada no que a minha comunidade precisa, que é ação urgente e emergente para o cuidado e preservação da sua saúde. Sobre essa questão de concorrer, a vereadora deve concorrer à vereança ou pensa em algo maior, executivo, por exemplo? Então, Vinícius, eu acho que isso é uma pauta para um outro programa. Não, tô brincando. Não, a gente faz parte da base, né, do governo. Tô brincando porque a gente já conversou um pouco a respeito disso, né? A gente faz parte da base do governo, a gente está conversando, o Partido dos Trabalhadores, né, na presidência do Paulo César Preto e do Lorival, estão, né, em diálogo com os outros partidos da base. O nosso nome está totalmente à disposição para composição ao Executivo Municipal, né? E a gente vai tomar a melhor, vamos adotar a melhor estratégia, vamos tomar a melhor decisão pensando na população taquarense. Tem muitas pessoas, né, entrando em contato, pedindo, né, para que a gente concorra, coloque o nosso nome à disposição ao Executivo Municipal. Isso me causa uma grande alegria, assim, porque mostra que o nosso trabalho está tendo uma efetividade bacana, assim, na comunidade, mas a gente está à disposição da base, né? Aquilo que a base decidir, a gente vai estar se somando. Então, de alguma forma, eu irei concorrer. Tem algumas manifestações aqui do Lorival da Rosa, do Renan Raimundo, da Vanessa Sanches, do Paulo Pedroso, da Mari Silva, do Diogo Correia, do Alexandre Hag, da Neuza Marques de Souza, da Regina Poetisa, do Alex Ará e do Eliezer Pacheco, manifestando aí o reconhecimento pelo trabalho da vereadora. E eu tenho uma pergunta de um ouvinte. A Diana Rendler Alves, bom dia. Pergunta para a vereadora, quando ela fala em distanciamento social, se ela vai colocar comida na mesa das pessoas que estão sendo desempregadas todos os dias. A gente está com algumas ações, aliás, com várias ações no que se refere a isso, né? Eu acabei de falar dos projetos que a gente vem apontando, inclusive nós, vereadores, a gente não tem a prerrogativa de distribuição de alimento, isso é uma prerrogativa do Executivo através da Secretaria de Assistência Social, mas a gente vem se somando, né? A gente vem fazendo doações, eu acho que inclusive o Panorama divulgou isso, né? Das doações que a gente vem construindo junto à Secretaria de Assistência Social. Mas a minha função, como é que é o nome dela? Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui, foi no WhatsApp aqui da rádio. Tá, mas enfim... a Diana Rendler Alves. Tatiana, a minha função enquanto vereadora é buscar recursos, né? É elaborar projetos para que a gente consiga passar por esse momento da melhor forma possível. E isso a gente vem construindo. E no que se refere à questão do isolamento social, isso não é algo que a vereadora Mônica tem dito, assim, é uma ação dos órgãos competentes, né? A Organização Mundial de Saúde, que é mundial, é no mundo todo, né? Vem lançando essa estratégia, e algumas fundações aqui do Brasil e da América Latina vêm pautando isso, como eu citei a Fiocruz, né? Então, nesse sentido. Obrigada pelo questionamento, Tatiana. Vereadora, obrigado pela participação no programa e, como sempre, Rádio Taquara à disposição. Obrigada, Vinícius. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma vez eu quero convidar a comunidade taquarense para acompanhar as nossas lives, né, que é na quarta-feira às 20 horas e nas sextas-feiras às 20 horas. Amanhã eu vou estar com um empresário, né, aqui do município, dialogando a respeito da gestão solidária, né, que eu acho que vai bem ao encontro aí do que a Tatiana perguntou. Tem várias ações que estão acontecendo no município de forma solidária. Na semana passada eu conversei também com o Sandro, né, que é um empresário aqui do município que está com algumas agendas solidárias, com o professor Ayrton, da ONG Vida Breve. Então a gente vem construindo essas pontes para ir aos poucos também podendo auxiliar toda a comunidade taquarense. Então nos acompanhem e também acompanhem os veículos aí de comunicação ligados à Câmara Municipal de Vereadores, que a gente precisa efetivamente da participação de todas as pessoas que podem de alguma forma ou outra nos dar sugestões, nos dar ideias e acompanhar os nossos mandatos. Tá bem, Vinícius? Obrigada, um abraço para todo mundo. Obrigado, vereadora Mônica, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Nós vamos para um rápido intervalo, 9h57, em seguidinha voltamos.